O mercado educacional é dos poucos que estão parados no tempo, que não está ainda encarando de frente a complexidade que é o mundo em que nós vivemos. Eu entendo que a hibridização da educação é a melhor composição para uma entrega de experiência de aprendizagem, porque ela conecta o técnico, o científico, o teórico, que é importante, sempre vai ser, mas ela tem a camada da experiência, do prático, do colaborativo, humanizando. Eu acho que o híbrido, do jeito que ele está hoje, põe 40%, é um caminho intermediário que está se encontrando para a indústria se acomodando, mas ele deveria ser muito mais desenhado, com uma liberdade do quanto pode ser, quanto é presencial ou quanto é à distância, a partir do desenho que é melhor para aquele aluno naquela formação do que uma pré-determinação. A fusão das duas modalidades de ensino é o que vai fazer com que a experiência de aprendizagem seja completa. Se a gente vive num mundo tão complexo, em que a tecnologia é tão abrangente, em que as relações são mais complexas, em que a gente trabalha com hibridismo todo o tempo, em que os conhecimentos estão todos tão acessíveis online, a gente não pode ter uma educação baseada na necessidade do mercado de trabalho, na constituição mental dos jovens do século passado. Quando nós falamos nesta questão da educação à distância ou quando nós falamos em educação presencial, nós falamos naquilo que são modalidades que são utilizadas para desenvolvermos o processo educativo. Do ponto de vista daquilo que é a construção do conhecimento a este nível, nós temos que perceber que se calhar essa separação, quando nós estamos a trabalhar naquilo que é o conceito de distância ou de presencialidade, não tem qualquer tipo de sentido. A tecnologia em si não traz qualidade ao processo educativo, pode potenciar o processo educativo se nós tivermos aqui opções pedagógicas que nós consideramos que são adequadas àquilo que é o desenvolvimento das competências do cidadão do século XXI. E, portanto, eu também tenho sempre algum cuidado em falar deste aquilo que é a potência da tecnologia, porque claramente a potência tem que continuar a estar também nos atores humanos envolvidos que utilizam a tecnologia para, de facto, enriquecer o processo. Quando não há um uso pedagógico adequado, ou não há eventualmente aqui aquilo que é a mudança e utilizar a tecnologia para fazer algo de diferente, nós podemos estar a empobrecer a educação. Eu vejo hoje 3 grandes níveis de mudanças em cursos. Uma delas é a mudança da fixação do modelo híbrido de forma correta, com a justa posição dos componentes assíncronos, síncronos e presenciais, de acordo com o perfil do público e do curso. Este é o elemento principal de mudança. O segundo elemento de mudança é o elemento de aproximação dos currículos da instituição com as necessidades da profissão, sobre a aplicabilidade profissional real. Não vou falar nem mercado de trabalho, porque não se trata de formatar o cara especificamente para um emprego específico. Se trata em você contextualizar com essas necessidades do presente e do futuro do mercado de trabalho. E o terceiro elemento, tão importante quanto esses outros dois, é a forma de se fazer tudo isso dentro da estrutura do currículo. Naturalmente, essas coisas vão acontecer dentro do processo formativo quando você trouxer para a instituição o que tem sido chamado hoje de currículo de arquitetura aberta ou currículo flexível. O que é um currículo de arquitetura aberta? É uma modelagem curricular que traz projetos colaborativos e interativos em um contexto flexível, promovendo um ambiente adaptado ao perfil dos estudantes, com conteúdos e estratégias que estimulem o seu desenvolvimento. A instituição oferece uma estrutura que oportuniza os alunos serem curadores de seus conteúdos e se desenvolverem com base em competências pré-estabelecidas, aprendendo em diferentes formatos e praticando em momentos colaborativos que promovem o senso crítico e a tomada de decisão. Ou seja, com competências estabelecidas, além de tecnologia e objetos de aprendizagem disponíveis, o aluno tem liberdade de ser coautor do seu currículo a partir das oportunidades e escolhas que realizar,
tornando-se protagonista da sua trilha de aprendizagem. A arquitetura aberta é uma modelagem curricular que funciona muito bem, por exemplo, com o ensino híbrido, porque converge em uma ideia de adaptação às individualidades de cada estudante. One of the big parts of the blended learning model is to recognize that not all students bring the same level of background and experience to the classroom, and that sometimes one needs to enhance students' background, and that means that there should be a robust way of reviewing key concepts that are considered foundational for the class. Las universidades que son pequeñas, pero disponen de un equipo profesional importante, tienen una ventaja, que es que pueden conocer a cada alumno y por tanto establecer vínculos emocionales que ayuden también al proceso de tutorización a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Puedo tener mi tutor personal a lo largo de toda la carrera. Si estamos hablando de modelos más pequeños y luego también con un cierto grado de formación a distancia, esto no lo tienen, pero lo pueden solucionar. Deben saber que este es un déficit y por lo tanto yo puedo establecer estos vínculos personales aunque sean a distância. Para nós criarmos um ecossistema de aprendizagem saudável, diz-se lá claramente que é preciso conectar ambientes naturais, ambientes construídos e ambientes virtuais. O que quer dizer que esta educação digital de qualidade, exatamente como fala, digamos assim, o quarto pilar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para criar a tal educação de qualidade, fala-nos exatamente na possibilidade de pensar no plural. Pensar exatamente como articular, e há pouco referiu essa questão do híbrido, como articular aquilo que são realidades naturais, da natureza, eventualmente sem grande transformação, e levar os alunos também para esses espaços naturais, para espaços construídos, onde nós desenhamos arquiteturas físicas para desenharmos estes cenários e estes ambientes educativos inovadores e pensarmos exatamente também na realidade da educação digital em rede, os tais ambientes virtuais. Quando a vezes dicen se hace una crítica a la formación a distancia, yo diría siempre es en relación a qué, en comparación a qué. Por lo tanto, si decimos, bueno, es que van a aprender este tipo de enseñanza, pero la alternativa presencial es esta universidad, esta o esta otra, yo aconsejaría es hazlo digital, porque allí solamente están enseñando conocimientos, no competencias. Ahora, si uno que es competencial, dependerá entonces de la competencia que se desarrolla. São modalidades ainda diferentes, mas é muito provável que no futuro próximo não haja uma distinção tão clara entre o que é educação à distância e o que é ensino presencial. A gente está caminhando para um modelo único de ensino, que a gente está chamando de ensino híbrido ou blended learning, uma aprendizagem combinada, no qual inevitavelmente a gente vai precisar aportar mais tecnologia educacional no ensino presencial e, por outro lado, mais presencialidade na educação à distância. Esse modelo de educação à distância que hoje impera no Brasil, do tipo se vira com conteúdo e vem aqui só fazer prova, isso não funciona do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de satisfação dos alunos, de aprendizagem. A maior prova disso é o altíssimo índice de evasão que a gente tem nos cursos à distância. O aluno do presencial, ele reclama que ele está muito com o professor, né? E que ele não tem nada de contato com tecnologias. Já pelo outro lado, o aluno do EAD, ele reclama do contrário. Ele está submetido a um processo com muita tecnologia, porém ele tem pouco contato com pessoas. Ele reclama muito da falta de interação com colegas, da falta de interação com o professor, né? Ele não se sente parte da instituição. O modelo híbrido é um modelo muito interessante, porque você consegue talvez mesclar o melhor dos dois mundos e você consegue também expor ao aluno a uma dinâmica que é a dinâmica da vida, cara. A vida é horas analógica, horas digital. E essa coisa mais misturada faz muito sentido. The blended learning model is a very powerful model for combining online and in-person interactions. Main details are to deliver information through online short videos, a variety of different types of demonstrations, content, short problems, or having textbook reading, which is the traditional way that people did delivered information. And then in class is much more interactive. A aula, que é a exposição de conteúdo tradicional, passa a acontecer em casa
E a lição de casa, que é a resolução de problemas, projetos, exercícios, passa a acontecer dentro da escola. A gente inverte completamente o modelo educacional. Daí o termo sala de aula invertida ou flipped classroom. O híbrido, ele tem todo esse potencial, né, de unificar essas frentes. Ele usufrui das tecnologias, que são fantásticas e impulsionam qualquer aprendizagem para gatilhos mais rápidos, e ao mesmo tempo tem a camada de colaboração, de interação humana, de visão social e sustentável como entrega final. One of the important things is this model is a powerful model, but it needs training. It's not simple to execute. There's many different pieces. And what's crucial is that any blended learning model has to reflect the culture of the university that's applying it. Quando você pega qualquer aspecto, né? Pô, a comunidade, por exemplo, que é uma coisa que a gente está falando bastante aqui, que é importante. Pô, o presencial às vezes é super legal para aquilo que só pode ser presencial. O que eu acho que não pode acontecer, a gente não entender que quando a gente está presencial, nós deveríamos estar fazendo coisas que são potencializadas por estarmos juntos presencialmente. Que elas só acontecem daquele jeito, só é legal pra caramba daquele jeito porque é presencial. Se pudesse estar sendo feito mais ou menos igual à distância, fica à distância. E vice-versa. Então, acho que se a gente tivesse isso em mente, a gente construiria propostas super legais, híbridas, misturando o melhor dos dois mundos. E aí eu não sei te precisar aqui quantos % em cada um. Acho que depende do curso, depende de quanto a gente... enfim, da proposta pedagógica da própria universidade, mas acho que também pré-determinar e tratar todo mundo igual, é todo mundo 40-60, é todo mundo, acho que é pouco inteligente. Em um curto espaço de tempo, muito mais agora no período pós-pandemia, a gente vai ter a fusão dessas duas modalidades de ensino. A gente já viu que elas são complementares, né, e que elas precisam avançar, né? A gente precisa ter uma modernização dos nossos currículos para que seja possível o aluno permear pelo que as duas modalidades têm de melhor. E há aqui alguma confusão relativamente a esse conceito também, de que parece que nós estamos a utilizar uma coisa mais a outra. Nós vamos conseguir ter esta realidade híbrida quando existir o terceiro elemento, aquilo que acrescenta o novo. Não é a soma do 1 mais o 2 que dá eventualmente um valor, mas é uma terceira realidade que nós conseguimos fazer com o cruzamento e a fusão, criando exatamente um ecossistema educativo, um ecossistema digital que nós queremos efetivamente que tenha essa mesma qualidade. Quando a gente pensa no híbrido, a gente tem um mar de possibilidades de trabalhar com projeto, competência, metodologias ativas, processos diferenciados de avaliação. Então, eu acho que o que precisa é a instituição de ensino estar aberta a mudanças e novos modelos. Por que o curso de administração, por exemplo, ou contabilidade, ou engenharia, pode trabalhar, por exemplo, dentro de quadrantes híbridos, no processo remoto, no EAD, no presencial, e um curso da saúde não, ou o curso do direito não? Então eu acho que o nosso aluno hoje ele tem um potencial de aprendizagem sim. O nosso mundo proporciona isso, o acesso à informação proporciona isso. A pandemia ela desperta públicos novos para esse modelo de ensino novo, né? São basicamente 4 perfis, né? Uma segmentação simples que a gente pode fazer. O primeiro é aquele público que já tinha, né, o ensino à distância como a preferência, como o primeiro, a opção preferida, né? E escolhia cursos que já eram maduros antes da Covid, né? Então, a vertical de negócios, a vertical de educação, que já eram cursos com oferta madura, com uma excelente distribuição no Brasil e que o público com a pandemia só, de certa forma, teve um efeito facilitado nesse processo de aceitação aí da graduação nesse modelo, nesse formato. O segundo público é aquele que tinha já uma preferência declarada pré-Covid, mas não tinha oferta madura, né? Então, alunos que buscavam a vertical de direito, saúde e que, consequentemente, já tinham o aceite do modelo à distância, pré-Covid, e que, com a pandemia,
consequentemente esse público foi possível de ser atendido. Outros dois públicos, aí sim, esses que trazem esse incremento de 40%, eram aqueles que falavam não para o EAD, que falavam não para o uso de tecnologia, que queriam um curso 100% tradicional, presencial, instrucional, com o professor em sala de aula, que com base, né, em todos os movimentos que a pandemia trouxe, passaram a aceitar a modalidade. Então, dentre esses dois públicos, o primeiro é aquele que pensava num curso de administração 100% presencial, por exemplo, que passou a aceitar o uso de um pedaço da carga horária do seu curso posto à distância, e os outros, eu diria que o principal, talvez aquele que mova o perfil de fato de quem escolhe um curso à distância, é aquele aluno que tinha um curso de direito ou alguma vertical, alguma carreira, algum curso na área da saúde, como 100% presencial e que por conta da pandemia experimentou online, e não necessariamente em educação, experimentou em outro serviço e por consequência acabou aceitando, né, ter esse formato aí de ensino posto para a sua graduação. It's never been suggested that all learners are fully autonomous, nor that it's always desirable to exercise a high degree of autonomy. What is suggested is that a determination of the appropriate degree of autonomy should be arrived at in each program for each individual student. So in some programs, the student's autonomy should be exercised to a high degree, in others less. So the new and recently developed technologies, together with the growing interest in personalization, I think makes the potential for growth in the whole study and practice of learner autonomy very, very promising. It's one of the promising developments of the present time. E sem dúvida a gente caminha para o hibridismo. Toda a vida da gente, ela não é só presencial ou só digital, ela é híbrida, as fronteiras elas são cada vez mais tênues e a gente precisa usar, né, o mundo digital para aquilo que ele funciona melhor e sempre com muita presencialidade, né, independente de que mundo que a gente está. A gente precisa estar conectado, a gente precisa estar engajado, a gente precisa ter empatia, seja olho no olho presencial, seja olho no olho na tela, né? A lot of people, including me, have said that a lot of institutions of higher education are at grave risk unless they innovate because the half-life of knowledge is significantly shorter than it's ever been. With the rate of new knowledge discovery and new skills is increasing constantly. The need for lifelong learning and upskilling and reskilling throughout one's life and career is paramount. Lifelong learning já é uma tendência. Trata-se de um processo de busca contínua por desenvolvimento pessoal e profissional. É uma formação contínua e modular. Conforme a carreira avança, percebemos gaps ou oportunidades de evolução. Esse movimento permite uma aprendizagem dinâmica e constante. Quanto mais o estudante desenvolve habilidades e competências, mais vai subindo os degraus da sua formação e percebendo sua evolução no mercado. E as instituições precisam se adequar a essa realidade em transformação, com modelos como o currículo de arquitetura aberta, o ensino híbrido ou o ensino baseado por competências. Em resumo, Lifelong Learning se alinha à ideia de personalização e continuidade na educação. Afinal, a gente nunca para de aprender e o futuro do trabalho já começou. As pessoas vão ter que aprender para a vida inteira. Competências como criatividade, capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico, comunicação, capacidade de argumentação, de expor com clareza as ideias, de contra-argumentar. Essas são competências fundamentais. O futuro das profissões está muito mais balizada em competências comportamentais, nas soft skills, do que nas competências técnicas, que são as hard skills. O conhecimento ele demora tempo para se construir. A gente tem uma história aí da civilização que a gente precisa respeitar e que tem um ciclo de aprendizagem que a gente precisa apresentar para quem vem à frente. A gente é sempre um elo da corrente. A gente precisa transmitir para as gerações que vêm o que a gente aprendeu até aqui e que bom que a gente consiga instigá-los e dar as ferramentas para eles desenvolverem o conhecimento que vem para frente. One of the interesting things that a blended learning model does is it changes the nature of what teaching class is all about. During the pandemic, when many people turned to the blended learning model, what they realized was that it takes time
to develop each of these pieces, that it isn't going to be perfect right away. So what we discovered was that you can build a framework, but then now that the pandemic is over, we can see that there's small holes in our framework in a variety of different places. And so we can emphasize how to improve each of those pieces. É um desafio, né? Eu acho que esse professor ele vai ter que estar se autoavaliando constantemente. Primeiro, ele precisa fazer parte, se sentir parte dessa rede conectada. Ele precisa acreditar na inteligência coletiva, ele precisa se entender como né, dentro de tantos outros. Teoricamente, ele precisa entender como entregar esse conteúdo para o aluno de hoje, para o nosso aluno, né, atual, com esse perfil conectado, com esse perfil de aluno curador, que também vai para a sala de aula já com conhecimentos prévios super desenvolvidos. Então, esse professor, ele precisa se remodelar constantemente, ele tem que se enxergar também como um ator colaborativo que está também em aprendizagem e precisa principalmente conhecer, estar no meio dessa rede conectada e conhecer esses diferentes canais onde esses conteúdos são construídos e disponíveis. Porque todo dia a educação muda, todo dia as evidências mudam, todo dia as necessidades do mercado de trabalho mudam. Então esse professor precisa estar em constante capacitação, atualização, formação, e as instituições precisam ter essa competência, capacidade, preocupação de formar permanentemente os seus professores. Portanto, não queremos que os atores humanos estejam distantes uns dos outros e, obviamente, eu também não quero isso, mas quero claramente que haja, de facto, aqui a possibilidade de trabalhar nestes diferentes ambientes e espaços e tempos, não é? Porque estamos a falar de tempos diferenciados entre aquilo que é a comunicação síncrona, comunicação assíncrona, comunicação escrita, comunicação oral, comunicação instantânea, comunicação em diferido. Tudo isto tem que fazer parte desta nova realidade ecossistémica. Portanto, não é só a questão do espaço, é também a questão dos tempos que têm que ser trabalhados para nós pensarmos esta mesma realidade. Portanto, há aqui um imenso trabalho a fazer para desconstruir todas estas ideias que muitas vezes nós, infelizmente, temos algumas resistências em ultrapassar. Por exemplo, há uma visão ainda muito instrumental e muito técnica sobre o digital. Continua-se a ver apenas, e com certeza já ouviu isso tantas vezes como eu, de dizer que o digital é uma ferramenta. É uma ferramenta, mas não é apenas uma ferramenta, é sobretudo um ambiente. É um ambiente onde nós estamos conectados, onde vivemos, onde criamos relações uns com os outros, onde estamos conectados, onde choramos, onde rimos e, portanto, tudo isso são zonas ambientais. Nós temos que cada vez pensar mais no virtual e no digital como também um ambiente, numa zona ambiental onde o verde da natureza, que há bocado eu falava, com o azul do digital, dialogam e se fundem e dão origem a uma nova cor. Nunca conseguiremos una transformación del sistema educativo si no somos conscientes de que la resistencia al cambio es consustancial al ser humano. A gente tem aqui um abismo, né, entre o que a academia pensa e o que o mercado pensa. Educação é incremento de conhecimento, não é certificado. E se a gente junta isso com tecnologia de ponta, com mindset aberto, com essa ideia de que todo dia a gente se reinventa, que a gente está constantemente aprendendo e que cabe às novas gerações resolverem os novos problemas que vão se apresentar todo dia, muito legal.